Será que 2025 vai ser o pior ano dos fundos imobiliários? Muitos se perguntam isso, principalmente depois de um 2024 de ressaca, em que o IFIX chegou a cair 13%, e também no contexto atual, em que o governo anunciou uma possível taxação dos fundos imobiliários. Será que nesse cenário os fundos imobiliários se tornaram uma verdadeira cilada? É hora de vender tudo? Ou pelo contrário, será que isso já está ali embutido nos preços e na verdade quem tem uma grande oportunidade? Sei que muitos estão com essa dúvida. E é por isso que eu chamei aqui o Nathan Vicari, consultor aqui do Clube do Valor, que atende dezenas de clientes, responde dúvidas assim todos os dias praticamente, para te explicar o que está acontecendo com esse mercado, o que são as boas notícias, as más notícias e principalmente o que a gente está fazendo aqui na carteira dos nossos clientes e por que é um vídeo muito bom, presta atenção nele. E aí, Nathan, pode tocar ficha. Valeu, Ramiro. Beleza, vamos lá. Para tentar entender o que vai acontecer em 2025, a gente primeiro precisa entender como que foi 2024 dos investidores dos fundos imobiliários. Primeiramente, né, a primeira coisa nesse contexto é que a expectativa de mercado lá no início do ano, ela era bem positiva. Com o ciclo de corte de juros, o mercado esperava que o IFIX continuasse subindo. Em 2024, esse mercado ele também atingiu a marca de mais de 2,7 milhões de investidores. E se a gente pensar que no longo prazo, nos últimos 10 anos, o mercado de FIs até cresceu seus mais de 161%, só que o grande problema é que nos últimos meses o IFIX vem derretendo aos poucos. Em 12 meses o índice caiu mais do que 9%. Se a gente aproximar a lupa e olhar para os últimos 6 meses, a queda é de mais de 11%. E aí, nesse cenário de quedas, o mercado todo ficou maluco, sem saber o que fazer com os FIs da carteira. Tem gente que vê a oportunidade para comprar barato, tem gente que preferiu vender tudo, zerar, assim, no prejuízo, e tem gente que ainda nem está sabendo o que fazer. Nas manchetes, as principais notícias que a gente vê é esse tipo de coisa. Ou seja, os investidores, eles estão extremamente pessimistas quanto ao mercado de fundos imobiliários. E por quê? Eu posso citar, na realidade, 3 motivos para isso estar acontecendo. O primeiro de todos é que o receio do mercado com as altas taxas de juros e as perspectivas de taxas futuras também. 2, o receio de um mercado com o governo. E a terceira é que o receio do mercado com a alta do dólar. Nota que todos os 3 pontos são receios, porque no fim das contas é isso que precifica o mercado. E é por isso também que eu quero entender junto contigo quais são as perspectivas desse cenário para 2025. Porque é assim que o mercado ele é precificado. Então é assim que ele tende a continuar precificando pro próximo ano. Nathan, mas então tu tá dizendo que a situação vai piorar. O que eu faço com o meu dinheiro então? E é o que eu vou te responder na sequência, mas nesse ponto eu preciso te alertar do que basicamente é a resposta que eu vou te dar. E é uma resposta que serve para todo mundo, para os mais de 1 milhão de inscritos que tem aqui no Clube do Valor no YouTube. E por isso que se tu quer uma resposta mais focada na tua realidade e nos teus objetivos financeiros, que eles são distintos das outras pessoas, então especificidade sua, o melhor caminho é seguir uma agenda de consultoria gratuita, porque esse momento é que tu vai ter uma versão premium do serviço, em que o consultor certificado vai olhar para a tua realidade e entender como potencializar os teus investimentos pensando no longo prazo e, obviamente, pensando no teu objetivo. Então, se tu quer passar por essa consultoria gratuita, tu clica no primeiro link da descrição e garante uma das 5 vagas restantes para a próxima semana. Pois bem, mas então o que esperar para 2025? Vai ser realmente o pior ano dos fundos imobiliários? Para ir além do receio do mercado por causa dessa situação monetária no Brasil, os gastos altos e o déficit fiscal, a arrecadação batendo recorde atrás de recorde, pacote fiscal que ainda não agradou os investidores, a moeda brasileira que anda em desvalorização, existem 2 pontos principais que assustam o investidor.
O primeiro, que é a possível taxação dos FIs, e a segunda, que é a alta da Selic. Por que basicamente esses dois cenários? O primeiro, porque recentemente o governo Lula ele divulgou que ele deve acabar com a isenção dos fundos imobiliários dentro dos impostos de IBS e CBS, que são impostos sobre os bens e serviços. Se tu quer entender mais sobre esse assunto, essa notícia, tu pode assistir mais nesse vídeo específico aqui. E nesse segundo tópico, por que a Selic ela tende a afetar a classe de ativos naturalmente, graças ao efeito manada, que faz as pessoas saírem de renda variável para a fixa, quando os juros começam a crescer. E esse gráfico ele mostra exatamente isso na prática. Um estudo com os dados da Ambima mostrou que com o movimento crescente da Selic, os fundos de renda variável caem enquanto os fundos de renda fixa sobem. Só que apesar disso tudo acontecer, não é sobre explicação relativamente simples que nos diz que a Selic influencia tanto o mercado de FIs. Aqui o buraco é mais embaixo, mas como assim, Nathan? Vou te explicar. A Selic, além dela afetar o mercado de investimentos, ela também influencia na valorização dos imóveis e na atratividade do setor. Isso porque quando a taxa sobe, os imóveis tendem a se desvalorizar e a demanda por novas unidades tende a cair. Com o crédito para financiamento fica mais caro, consequentemente a rentabilidade cai, já que torna-se necessário aumentar a receita destinada para o pagamento de dívidas. E isso pode acontecer perto de ti. Provavelmente vários de vocês já estão vendo isso na prática. Vários imóveis se desvalorizando ou tendo uma pouquíssima procura para investimento ou para compra porque as taxas estão elevadas para fazer um financiamento e para adquirir esses tipos de imóveis. Então, resumindo, em outras palavras, fica mais caro tu financiar um imóvel pronto e construções. E a atratividade, ela cai e os FIs também sentem o baque. Nesse contexto, o diretor de investimentos da Basel Properties, ela diz que a Selic, nesse patamar, ela com grande possibilidade de crescer, ela tende a continuar diminuindo o apetite dos investidores por fundo imobiliário em 2025. Ele até completa dizendo que isso deve acontecer não por uma má performance dos fundos imobiliários, mas pela concorrência com a renda fixa. Por outro lado, a Larissa Napo, do Itaú BBA, ela diz que apesar da queda, existe oportunidade para o longo prazo, com os fundos imobiliários extremamente descontados. Ainda, o CEO da Private Construtora, o Matheus Oliveira, ele afirma que quem deve investir em fundo imobiliário nesse ano é um perfil moderado à tolerância de risco e quem tem visão de longo prazo. E aqui no Clube do Valor nós temos uma opinião sobre isso. E é exatamente o assunto que eu quero puxar agora. Tá valendo a pena comprar fundos imobiliários em 2025 ou esse realmente vai ser o pior ano de todos? Para eu te responder, a gente precisa fazer um combinado. O primeiro é que eu vou ser 100% transparente. O segundo é que ninguém consegue prever o futuro. Então, o que eu vou te dizer aqui sobre 2025 é o seguinte: a Selic, ela tende a continuar subindo. Não existe ainda uma perspectiva sólida de melhora no mercado financeiro brasileiro. Os fundos imobiliários tendem a sofrer com a alta da Selic, mas nada disso é permanente, muito menos certeiro. Pode ser que até amanhã saia uma notícia que faça a bolsa subir muito, ou pode ser que aconteça exatamente o oposto. Não dá para saber, mas o que dá sim para saber é o que fazer com os teus investimentos. Aí daí eu te explico. Aqui no Clube do Valor, nós não achamos que é a hora de vender os fundos imobiliários. Principalmente porque investimentos em fundo imobiliário, com o foco no longo prazo, ele na verdade, em alguns casos, nós estamos comprando. Mas por quê? Porque aqui a gente segue um sistema que nos diz exatamente quando comprar na baixa e vender na alta. E esse sistema, ele é mais simples do que tu imagina. A única coisa que tu precisa fazer nesse momento, tanto com os teus fundos imobiliários quanto os teus ativos de renda fixa, é seguir um sistema de alocação estratégica. Independente se é Selic, o IFIX, o IBOV,
sobe, cai, etc. Olha só, vou te mostrar na prática. Vamos imaginar que a tua alocação hipotética é de 50% fundo imobiliário e 50% Tesouro Selic. Se com essas quedas dos fundos imobiliários, a gente vai pensar que a tua carteira de FIs caiu 50% para 33%, o que precisa fazer nesse exato momento? É o que a gente está fazendo. A gente compra mais 17% de fundo imobiliário e vendemos a parcela de renda fixa para voltar a igualar os 50-50. Mas como assim, Nathan? Tá me falando que para vender o que tá crescendo e comprar o que tá caindo, tu é maluco. E é claro que eu não sou maluco, tô só tentando te mostrar uma forma eficaz e segura de sempre saber a hora de comprar ou vender um ativo, e é sempre comprar na baixa para vender na alta, que é que todo investidor busca, mas nem todos têm estômago para fazer isso, e sempre contra o mercado. E a conclusão de tudo isso, e que 2025 é o pior ano para os fundos imobiliários, as coisas podem até estar tensas para esse mercado, mas não é isso e não existe isso de pior ano para investir quando segue uma alocação estratégica. A moral da estratégia, a moral disso tudo é que tu tem que seguir a tua estratégia focando no longo prazo, sem querer tentar aproveitar cada brecha do mercado, porque aí o perigo mora. Mas me conta aqui embaixo se tu vai continuar comprando fundo imobiliário em 2025. Para te ajudar ainda mais a encontrar a tua carteira ideal, melhorar a tua rentabilidade e te fazer parar de perder dinheiro, como comprar na alta e vender na baixa, as inscrições para consultoria, elas podem ser feitas no link aqui embaixo. E se tu quer assistir um vídeo complementar a esse, eu vou deixar uma sugestão aqui também. Grande abraço, até mais!